Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um fechamento de mercado. Aqui quem fala é Ari Pinheiro, no canal Educa Invest. Hoje é dia 14 de setembro, segunda-feira, iniciando a semana aí, mais uma semana de pregão em setembro. Vamos falar sobre os principais destaques aqui no pregão de hoje, as maiores altas e as maiores baixas que chamaram a atenção no pregão de hoje. Vou começar com fazendo aqui uma análise educacional sobre IRBR3, né? E um padrão bem interessante que ele deixou hoje num gráfico diário. Então a gente pode ver aqui que IRBR ele acabou deixando aqui um padrão bem interessante que a gente chama de Doji Libélula, né? É um padrão que tem uma conotação psicológica na movimentação dos preços de um padrão altista quando ele surge em um contexto gráfico. E que contexto gráfico é esse? O que me chama a atenção é justamente próximo aqui de uma região. Então a gente tem uma região de faixa de preço que está aqui entre R$ 5,85 e R$ 6,20. Então seria aqui uma faixa de preço que tem me chamado a atenção. Deixa eu só ajustar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Pronto, então a gente consegue visualizar que o preço ele vem tocando aqui já a terceira vez nessa região entre R$ 6,20 e R$ 6,15 ali e R$ 5,85. Então tocou aqui, foi aquele início da pandemia, fez o processo de correção, tocou novamente, depois foi um processo de alta novamente, uma correção, e em seguida vem aqui pela terceira vez testar esse movimento. Então tem duas características aqui que me chamam a atenção em IRBR3, né? O fato deste padrão de candle do padrão de candle, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês no nosso material didático. Então a gente consegue ver que ele é um padrão que a gente chama de Doji Libélula. Então ele está bem parecido com esse aqui, ou até mesmo ele pode ser considerado também um martelo. Também não é um martelo de literatura de análise gráfica, mas ele tem uma conotação também de martelo. Mas aí ele está mais para um doji do que até mesmo para um martelo, né? Para ser aí considerado um martelo, ele teria que ter formado este padrão aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês um gráfico. Ele teria fechado assim. Se ele tivesse fechado assim, então seria aí um martelo digno de livro, né? Digno de literatura clássica de análise técnica e gráfica. Então ele está mais para um doji. Então qual é a conotação dele? Qual é o fator dele psicológico? Como é que ele funciona? Se, digamos, por acaso amanhã vem um candle que supere a máxima dele, então aí ele vai ativar esse processo de correção de movimento. Eu não digo nem um início de um novo movimento, ou seja, de uma nova tendência. Eu chamo padrões de movimento, ou seja, se vem um movimento de baixa fazendo topos e fundos ascendentes e historicamente eu tenho uma região de suporte, aí me forma um padrão como esse aqui, né? Vamos desenhar aqui que me formou um doji. Então a perda da sua máxima ele pode gerar o que? Pode gerar a correção desse movimento ou o início de um novo movimento. Só que aí pode ser o que? Pode ser um movimento que ele seja um movimento corretivo, ou seja, faça um topo menor que o anterior e em seguida gere um pivô de baixa, rompendo a minha faixa de memória de preço que estava atuando como suporte. Ou ele pode simplesmente gerar, ele pode ser aquele candle que vai desencadear justamente um movimento de fato de uma reversão da tendência, da reversão do movimento, que seria, deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Então
digamos que ele fez esse movimento aqui, me deixou esse padrão de candle doji libélula e aí superou a máxima. Então ele pode o que? Ele pode ser a movimentação de uma nova tendência. Pode ser mesmo um topo, até mesmo menor do que esse aqui, mas desde que faça um fundo maior do que esse deixado pelo padrão de candle, e em seguida gera aqui um pivô rompendo aqui essas duas faixas aqui, se possível for, certo? Aqui é só um contexto teórico. Então aí nós temos esses dois viés aqui em RBR3 que me chama a atenção, que aí pode até me gerar a possibilidade de me pensar em me posicionar, não na perspectiva de fazer um swing trade, mas sim de carregar o trade por um período aí maior, se de fato ele fizer algo parecido com isso aqui. Então digamos que amanhã ele supera a máxima aqui e aí inicie um novo movimento, ou seja, a inversão do movimento, que até então é o que? Um movimento de baixa, um movimento de queda, e aí vai haver essa reversão desse movimento, e aí digamos que os próximos pregões ele faça algo parecido com isso aqui, certo? Isso aqui é só uma teoria, certo? Uma analogia teórica aí. Faça um padrão aqui assim, enfim, depois faça uma correção, desde que essa correção me deixe um fundo maior do que este aqui supostamente gerado pelo esse padrão de candle, e aí posteriormente ele me gera aqui novas máximas, fazendo aqui um movimento de quê? Um movimento de perna de impulsão, aí fez um movimento de correção, perna de correção aqui no movimento de impulsão, perna de correção, e aí gerou o pivô de alta em cima desse padrão. Então tem essa possibilidade em RBR pelo gráfico diário. E o que acontece, digamos que eu estou em uma faixa de memória de preço, no qual há uma região que já é a terceira vez que o preço vem tocar. Então, na literatura, quando uma região, seja uma região de suporte, uma região de resistência, ela é tocada por mais de 2 vezes, ou seja, de 3, 4, no máximo 3 vezes, geralmente acontece o que? Acontece o rompimento dessa região. Então, se amanhã, digamos, que venha a perder a mínima do candle de hoje, né? E vem ali até mesmo violar os R$ 5,85, então ele vai dar a continuação, ou seja, é apenas a continuação dessa perna aqui, dessa perna de baixo. Então aqui ainda é uma continuação, aí a gente pode aguardar um pullback e em seguida esperar cair mais, certo? Mas a minha expectativa é que ele rompa, que ele supere a máxima do candle de hoje, que confirme que de fato aqui seja um possível doji libélula que faça como é que eu posso dizer, que faça aí a troca do movimento, né? Aí a reversão do movimento. Até então não é a reversão da tendência, mas sim a reversão do movimento, que aí pode ser um movimento corretivo ou um movimento de início de impulsão aqui pelo gráfico diário em RBR. Então aqui só ressaltando aqui, iniciando o vídeo com ele, ficou bastante extenso, então vou correr aqui com os demais papéis. Destaque na alta em IBR3 com alta de 13,50%, 13,5% aí. Voltou para dentro dessa região dos R$ 1,78, que eu tinha até comentado, né? Fez esse movimento aqui, depois caiu após aquela questão daquelas notícias semana passada, e aí voltou para a faixa novamente, fechou acima dos R$ 1,78. Então reforçando aí o que? Uma possível continuação do movimento pelo gráfico diário em OI BR3. Destaque também aqui em Porto Belo, com uma alta aí de 10,53%. Eu tinha comentado nesses últimos pregões, últimos fechamentos, perna de impulsão, correção, padrão de candle, superou aqui, foi embora, pivô de alta. Então está dentro desse processo de
movimentação de alta no viés altista em Porto Belo. Por enquanto não vejo nada interessante para se posicionar. O ponto de se posicionar aqui em Porto Belo foi justamente nesse movimento, perna de impulsão. Aí eu comentei, pessoal, a gente pode guardar o que? O pullback, a superação da região da máxima ou um padrão de candle. Então aqui me deixou o que? Deixou um padrão de candle. Isso aqui é um padrão de candle que a gente pode chamar um spin top de alta, certo? Então ele tem uma conotação psicológica no spin top de alta, que ele traz aí o que? Ele traz um fator psicológico de padrão de alta, ou seja, movimento corretivo, padrão de alta, configuração de candle, superou a máxima, deu a continuação do movimento de Porto Belo. Então aí para quem conseguiu se posicionar, parabéns aí. Tá em um belo trade aí em Porto Belo. A próxima faixa de resistência que eu consigo visualizar em Porto Belo é lá, a princípio temos aqui em R$ 6,03 e em seguida lá em R$ 6,63. Então quem tiver posicionado vai ficando atento nessas próximas faixas de resistência em Porto Belo. Em seguida, ser educacional, eu comentei no pregão de sexta-feira uma baixa de uma queda aqui que teve de 5% e hoje que teve uma alta de, deixa eu ajustar aqui, uma alta de 10,21%. Só que o que me chama a atenção em ser educacional, tendo visto que até então eu estava dentro de um processo ascendente, e um movimento de uma tendência indefinida, e aí me deixou aqui um padrão de candle que a gente chama de pode ser que a gente pode chamar o que? Uma estrela cadente. Aqui a gente pode considerar aqui um padrão de estrela cadente. Então vou mostrar aqui para vocês na nosso material didático aqui padrões de baixa. Deixa eu mostrar para vocês aqui padrões de baixa. Então a gente pode classificar ele como uma estrela cadente ou até mesmo um doji lápide, que chama um doji. Então dentro do seu contexto, formou lá em cima de uma região ali de resistência. Então a gente pode considerar aqui, vamos dizer que aqui seja uma estrela cadente. Então como é que funciona o seu fator psicológico? Se perder aqui a sua mínima, vai configurar o que? Vai configurar a reversão do movimento. Então, que movimento é esse? Até então seria um movimento de alta, porque fechou acima da região de resistência, só que é um padrão de candle que traz uma conotação de viés de baixa, do movimento de baixa. Se perder a sua mínima, ele vai caracterizar o que? Uma possível correção dessa primeira perna aqui, ou um início ou a continuação de uma tendência ou indefinida ou a tendência de baixa. Então, por enquanto, ser educacional está meio confuso ainda. A princípio, eu não pensaria em fazer nada porque está meio confuso ainda. Enquanto não sair dessa zona aqui dos R$ 18,94, enquanto não sair daqui dessa zona, para mim ele está dentro de um range aqui bem definido aqui de médio prazo, de médio e longo prazo. A gente pode ver que desde maio ali ele não conseguiu se recuperar, foi um dos poucos papéis que não conseguiu se recuperar. Então teve aquela queda do início da pandemia e aí tentou aqui, a gente pode ver que os últimos meses de março para cá ele não conseguiu, ele está nessa faixa dos R$ 13,68 e aqui nos R$ 18,94. Então, enquanto não fizer um movimento aqui assim, pullback, padrão de candle, e embora eu não pense em nenhum trade porque está dentro de um range aí infinito de médio prazo aí em ser educacional, então ficar bastante atento. Outro papel também que eu trago aqui é Lopes Brasil, uma alta de 9,85%. Coisa linda, pessoal, coisa linda. Olha só, que mais uma vez a parte educacional entrando em cena, Perna de impulsão, correção, gerou lá pernas de impulsão em cima da região de pullback pré-rompimento, fez a correção desse pullback e aí me deixou o que aqui? Me deixou na sexta-feira um candle que a gente chama de quê? A gente chama de martelo invertido. Vou mostrar aqui para vocês também no nosso material didático, certo? Aqui
padrão de reversão de movimento, né, para padrão altista. Então aqui nós temos o que? Um martelo invertido. Parece ou não parece, pessoal? Aqui, um martelo invertido aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês no gráfico. Olha só que coisa linda. Ficou essa sombrinha aqui embaixo, mas um martelo digno de livro. Então, movimento, corrigiu, gerou o pivô de pré-rompimento, que eu comentei que aqui na faixa dos R$6,03 é o meu topo referência, né? Ali é o meu topo referência. E aí fez o pullback nesse movimento, deixou um martelo invertido, superou sua máxima, stop na mínima. Então caracteriza o que? Vai estar caracterizando um padrão que confirmou-se perdendo sua máxima de um padrão de alta. Então pode gerar o movimento, a continuação desse movimento aqui em Porto Belo. Então sensacional aí para quem conseguiu se posicionar. Eu ainda vejo com a possibilidade de eu me posicionar ainda aqui no rompimento dos R$6,03. Se fizer algo parecido com isso aqui, aí eu posso até pensar em entrar em Lopes Brasil. Deixa eu ver como é que foi pelo gráfico o intraday aqui, se gerou alguma possibilidade de trade aqui bastante interessante. Pelo gráfico de 15 minutos não gerou. Pelo gráfico de 5 minutos, deixa eu só ver, pelo gráfico de 5 minutos. Se esse seria um papel interessante para se fazer um day trade. Liquidez muito baixa do papel. Infelizmente pelo intraday aqui, muito ruim mesmo de se operar pelo intraday. Destaque também CA Modas, CAB3 aí com uma alta de 9,81%. Tá dentro desse processo de viés de alta ainda, tentando gerar um pivô aqui em cima dos R$13,70, desculpa, os R$13,17. Então, bastante interessante. Deixa eu ver pelo gráfico de 60 minutos se teve algum ponto interessante de entrada. Não teve. Pelo gráfico de 60, ele subiu direto, né? Olha só, pessoal, como é importante a questão dos fatores psicológicos de candle, né? Temos esse candle aqui formado em região de suporte e aí gerou um Morobozu, né? Que é um candle aí de movimento de padrão altista no seu contexto, superação da máxima, stop até mesmo na mínima ou até mesmo nesse fundo aqui, seria a possibilidade de trade, de antecipação de trade em CAB3 pelo gráfico de 60 minutos. Deixa eu ver pelo gráfico de intraday de 15 minutos como é que foi esse padrão. Olha só, pelo gráfico de 15 minutos foi bem mais interessante. Uma barra de Morobozu aqui em cima de uma região de um microtopo, né? Um microtopo aqui. Então fechou aqui acima, superação da máxima, stop na mínima, seria a possibilidade de trade, de antecipar esse trade pelo gráfico do intraday. Então aí parabéns para quem conseguiu se posicionar em CAB3. Destaque aqui não sei nem como é que se pronuncia, MWPK3, não sei nem que papel é esse. Jesus do céu, uma alta aí de 9,6%, mas ainda não vejo muito interesse em se operar nesse papel. Destaque aqui em Anime 3, uma alta de 8,96%, em busca de gerar um pivô de alta, uma superação dos R$31,85, seria a possibilidade de pensar em trade, tendo em vista que está no viés ainda altista. Gerou aqui possível pullback, um micro pullback, possivelmente pelo gráfico de 60 minutos, possibilidade de entrar em Anime 3, desculpa pessoal. Deixa eu ver pelo gráfico 60. Nossa, que barra ignorante da bexiga essa daqui do gráfico de 60, no gráfico de 15. Interessante. Destaque em Educ 3, uma alta aí de 7,96%.
fazendo a reversão desse movimento aqui, que até então era um movimento de viés de baixa, fechou acima desse topo aqui atual, e aí o que a gente pode pensar, ok, um possível movimento aqui gerando um fundo menor do que este aqui, padrão de Kennedy seria a possibilidade de entrar em EDUC 3. Fora isso, eu fico de fora, fico só monitorando EDUC 3. Destaque igual 3, igual 4, uma alta de 7,29%. Em cima eu tenho traçado aqui essa linha aqui de LTB e aí fechou acima, deixando armado aqui um possível pivô de compra aqui na superação da LTB. Então, o que pode confirmar esse pivô de alta aqui na superação dessa LTB é justamente fazendo um candle que supere a sua máxima. Superou a sua máxima, se gerar um candle que supera a sua máxima, eu posso pensar em possibilidade de trade, um stop abaixo da mínima desse candle, ou até mesmo desse outro candle aqui, que seria um microfundo nesse movimento de impulsão, correção e gerando esse pivô aqui em cima da máxima do candle de hoje. Então seria a possibilidade de se pensar em se posicionar em igual 3. Se eu for olhar em questão de stops, deixa eu ver como está aqui a relação de stop, seria aproximadamente 1,50 para cada ação que eu venho me posicionar. Destaque também em Smile 3, uma alta de 7,28%. Se vier aqui superar a região dos R$16,42, eu posso pensar em um trade que vai confirmar aqui meu topo referência, pernas de impulsão e aí um micro pullback, uma barra ignorada, algo do tipo, ou padrão de candle, possibilidade de trade para buscar em Smile pelo gráfico diário, se não é pelo gráfico de 60 minutos, como é que está esse movimento, não está interessante. Então seria aguardar mesmo a superação de R$16,42. Então, esses foram os destaques dos papéis pelo gráfico diário de alta no pregão de hoje. Eu vou falar agora sobre os destaques negativos no pregão de hoje, começando com Soma 3, uma queda de 2,42%, e aí me deixando aqui também aqui a sua mínima histórica, até porque o papel fez há pouco tempo seu IPO, então deixando aqui um padrão de candle. Esse aqui é um padrão de candle que chama de martelo. Então tem um movimento aqui, padrão de candle de martelo. Então qual seria a possibilidade de se pensar até mesmo um trade mais agressivo, né? Eu poderia pensar, superou a máxima, stop na mínima, seria a possibilidade de trade, tendo em vista que aqui é um candle que traz uma conotação de padrão de alta, ou seja, ele tem uma característica de reversão de movimento. Eu não digo tendência, eu sempre digo reversão de movimento. Então tem um movimento de baixa e aí ele é um candle que traz uma característica de reversão de movimento. Não pode ser que um movimento aqui fazendo um topo menor do que esse, dando a pontuação para baixo, ou simplesmente ele pode fazer esse movimento aqui e depois voltar, tentar buscar ali as suas máximas, que está acima dos R$11,91. Então, se a gente for olhar a questão da relação de stop, seria aí aproximadamente 56 centavos para cada ação que eu venho me posicionar pelo gráfico de 60 minutos. Deixa eu dar uma olhadinha. Pelo gráfico de 60 minutos, fazendo aqui assim, superou aqui, fez pullback, padrão de candle, seria a possibilidade de trade também soma pelo gráfico de 60 minutos. Long 3 aí com uma queda de 2,13%, ainda vejo dentro desse processo de viés de alta, processo de perna de impulsão, está dentro de um processo corretivo de movimento de correção, e aí buscando aqui, quem sabe, esse movimento aqui para cima, se vier gerar aqui um pivô acima dos R$20,20, seria possibilidade de trade, ou até mesmo se vier gerar também um padrão de candle, digamos que amanhã me gere aqui um martelo, por exemplo, e aí na superação da máxima dele seria uma forma de antecipar o trade, buscando aqui o pré-movimento do pullback aqui em cima
dessa faixa dos R$20,20. Então seria interessante também long 3. BRSR6, uma queda de 1,08%, gerando aqui, confirmando esse pivô de baixo na superação dos R$12,97. Olha só que bonito, foi lá, testou mais um mês e no terceiro toque ele simplesmente fechou abaixo, deixou um pivô de baixa armada e hoje foi confirmado esse pivô, a perda da sua mínima. Então aí as próximas faixas de resistência que a gente vai, de suporte, que a gente pode levar em consideração em BRSR6, eu vejo lá nos R$10,66. Então aqui vai ser um longo movimento aí de queda, aí, um processo corretivo aí, até chegar aos R$10,62. Queda aqui em Petro de 0,91%, dentro de uma região ainda, sinceramente, tem um papelzinho que eu não gosto de operar, eu nem perco meu tempo, nem sequer olhando o gráfico, mas aqui para a questão de fechamento do mercado, então ainda vejo nesse viés ainda de baixa aqui em Petro 4. E por tudo, 1003, né, MILS3, aqui uma quedazinha aí de 0,57%, mas dentro desse processo ainda eu estou na expectativa que ele venha fazer aqui um pivô acima dos R$7,36. Fora isso, ainda está dentro desse processo de correção aqui de acúmulo de preço entre R$6,43 e R$7,36. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um fechamento de mercado. Obrigado, agradeço de coração para você que ficou até o final do vídeo e até amanhã, se Deus quiser.